Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Anselmo Tavares, professor técnico de ensino religioso da GEPAF, e hoje nós temos mais um encontro sobre o componente ensino religioso. Lembrar que nós estamos nessa série de introdução ao pensamento filosófico. Mas qual será o tema da aula de hoje? O tema da aula de hoje é, como há na tela, nós temos as correntes filosóficas, o idealismo. Vamos conhecer o idealismo, e é isso aí, conhecer essa introdução à filosofia, lembrando sempre que o nosso componente busca o quê? A pluralidade, o respeito. E mando um abraço para todos os estudantes, vocês do nono ano, do sétimo, do oitavo, do fundamental. Então é isso aí, vamos em frente. Trago antes para vocês uma reflexão. Na tela podemos ler: conhecer é o ato de apreender, de ser capaz de abstrair leis do entendimento e entender algo. Conhecimento é o atributo de quem conhece, isto é aquilo que resulta do ato de conhecer, entender. O conhecimento é possível apenas ao ser humano. Tirei justamente do mundo da educação. E lembrando sempre que o nosso componente busca também essa questão, o conhecimento. E mais nessa série que nós estamos preocupados com vocês, estamos para conhecer a questão do pensamento e a introdução do pensamento filosófico. E vamos continuar aqui. Na tela, trago para vocês alguns pontos. Já que o nosso pensamento introdutório foi sobre conhecer, mas afinal, o que é conhecer? Lembram quando eu falei a vocês, em aulas passadas, a questão de quê? Do que é a filosofia, esse amor, a sagrada sabedoria? Na tela, nós podemos ver alguns pontos. Conhecer é representar cuidadosamente o que é exterior à mente. No processo de conhecimento, dois elementos são indispensáveis: o sujeito e o objeto. O sujeito é o elemento que conhece e o objeto é o elemento a ser conhecido. Sujeito, nossa consciência, nossa mente. Objeto, a realidade, o mundo, os fenômenos, etc. Lembram quando eu falei em aulas passadas justamente que na Grécia, com a questão de Sócrates, há o quê? Uma divisão, um divisor, certo? Do mundo do conhecimento, da filosofia, que nós aprendemos que na Grécia Sócrates rompe com o antigo pensamento, a questão do mito, a questão mítica e a lógica, justamente isso. E é isso que o nosso componente está querendo mostrar a vocês. Tentar despertar o conhecimento, despertar o amor à sabedoria. E vamos em frente. Mas o que seria o idealismo filosófico? O que é isso? Na tela podemos ver. Vejam só, é a corrente filosófica, ou seja, de amor à sabedoria, que defende a existência das coisas no mundo, depende das ideias presentes no espírito humano. Vejam só essas duas palavras, a ideias e o espírito humano, idealismo. Então prestem bem atenção. Mais uma vez, peço a vocês, olhem só aqui na tela o que nós pretendemos. Essa questão do idealismo filosófico, ela é uma corrente de teor filosófico e busca o quê? A questão das ideias e o espírito humano, o espírito filosófico. E trago na tela uma representação. Olha aí a lâmpada, olha aí o conhecimento, olha aí, gente, esse amor ao saber, esse amor ao conhecimento que vai nos tirar da falta de conhecimento para a luz. E vamos adiante. Na tela ainda trago algumas explicações sobre o idealismo filosófico. Escutem só. Para os filósofos idealistas, a realidade é conhecida por meio dessas ideias, ou seja, o contato dos seres humanos com o mundo é mediado pelas ideias. Gostaria, mais uma vez, olha aí o destaque, o contato dos seres humanos
com o mundo é mediado pelas ideias, daí o nome idealismo. Já os objetos possuem algo que vai além de sua aparência ou da sua forma, como eles são percebidos. Assim, para o idealismo, o mundo exterior, ou seja, tudo que existe fora de nós, depende do eu, também chamado de sujeito ou consciência. Então prestem bem atenção à questão da realidade, da ideia, do conhecimento, dessa questão do espírito humano, a ideia, então, idealismo, essa corrente filosófica. E trago para vocês alguns pontos. Vejam só, idealismo, nós temos o idealismo platônico, o idealismo alemão, o idealismo transcendental, o idealismo hegeliano e o materialismo. Então é a questão do idealismo, a ideia, o mundo das ideias, as ideias e o ser humano, o espírito humano. Vamos ver aqui. Na tela ainda trago algumas outras informações. A teoria dos a teoria das ideias de Platão, preste bem atenção, Platão inaugura o idealismo a partir da separação entre o mundo sensível e o mundo ideal. Para ele, Platão, tudo aquilo, certo? Tudo aquilo que nós podemos ver na tela aqui, certo? Tudo aquilo que nos circunda, que pode ser percebido através dos sentidos, não passa de uma imitação de uma ideia. Esse é o pensamento do filósofo grego Platão, que nós vamos adentrar, conhecer o mito da caverna, essa alegoria que Platão mostra justamente sobre o conhecimento, a questão da ideia. E vamos adiante. Olhem aqui uma representação na tela, isso é da figura de Platão, desse grego. Lembrar que nós já falamos anteriormente de Sócrates, agora conhecer um pouco Platão. Mas quem é Platão? Vamos conhecer um pouco de Platão. Na tela trago para vocês. Platão chamava-se Aristóteles, nascido em Atenas no ano de 428 a.C., falecido em 348 a.C. Apelido Platão foi conferido ao filósofo em sua juventude, por causa de seus atributos físicos, por ser um homem forte, de ombros largos. A palavra corresponde justamente a omoplata, largo, ombro largo, costas largas. Então, Platão, filósofo grego de Atenas. Então, seu nome está muito atrelado a essa corrente, que é o idealismo. E vamos continuando. Na tela ainda trago para vocês. Foi discípulo de Sócrates e o primeiro teórico idealista. Então, o idealismo platônico consiste basicamente em uma distinção. Vamos ver? Escutem só. Qual é a distinção entre o conhecimento sensível, inferior e enganoso, que seria obtido pelos sentidos do corpo, e o conhecimento inteligível, superior e ideal, que vai o que? Assessorar a verdade sobre as coisas. Então é justamente esse ponto em destaque que está em vermelho aí, que junta justamente o conhecimento sensível, inferior e enganoso, que seria obtido pelos sentidos do corpo, e o conhecimento inteligível, superior, ideal, que vai assessorar a verdade, o conhecimento, a verdade, a ideia. Então é isso aí, conhecer o pensamento platônico, o mundo das ideias. E nós ainda temos, acompanhem, vamos ver aqui, Platão, o inatismo. O que é o inatismo? Escutem só, é a concepção de que algumas ideias, conhecimentos advindos de conteúdos mentais estão sempre desde o nascimento, isto é, não são adquiridas ou apreendidas, ou seja, para Platão, ao inatismo, você já nasce conhecimento, então é preciso apreendê-lo. Então vejam só a distinção, o conhecimento, a ideia, o pensamento platônico. E olhem para a tela mais um ponto sobre o inatismo. A questão do inatismo é, inatismo, você já nasce com ele.
percebemos que o princípio do racionalismo é a teoria do inatismo, ou seja, a crença de que, ao nascermos, já trazemos conosco algumas ideias. Por outro lado, o empirismo, certo? O empirismo fundamenta-se na crença de que a nossa mente nasce vazia e somente no contato com o mundo, por meio dos nossos sentidos, é que iremos construir as ideias. Na tela nós temos a questão do inatismo, que é justamente você já nasce com aquele conhecimento, já trazemos conosco as ideias. Por outro lado, já o empirismo fundamenta-se na crença de que na nossa mente ela nasce vazia e somente o contato com o mundo, por meio dos sentidos, é que iremos construir as ideias. Que tal você, estudante, começar a estudar, pesquisar mais um pouco sobre o mundo das ideias de Platão, conhecer mais a questão do inatismo, do empirismo, certo? E trago para vocês, olha aí, o mito da caverna. Olhem só uma alegoria, o mito da caverna de Platão. Antes de lermos um pouco sobre o mito da caverna, eu gostaria que vocês refletissem sobre essa imagem, que irei colocá-la novamente, e entender que ela é uma alegoria sobre a questão do conhecimento, sobre a questão da verdade, que Platão, este filósofo grego, procurou mostrar. Mais uma vez na tela, nós temos aí, olhem aí, vejam só, os homens de costas para a caverna, vejam só o escuro, as imagens, a sombra. Prestem bem atenção nessa representação para que vocês possam entender o texto. E vamos para o texto agora, conhecer um pouco sobre essa questão. Na tela nós temos aqui, Platão defende a existência de ideias inatas, ou seja, nós já nascemos com elas, em várias de suas obras, mas as passagens mais conhecidas se encontram nos diálogos, a Mênon e a República. Vejamos aqui, então vamos conhecer um pouco. Veja só, no Mênon, Sócrates dialoga com o escravo analfabeto, fazendo-lhes perguntas certas na hora certa. O filósofo consegue que o jovem escravo demonstre sozinho um difícil teorema de geometria. As verdades matemáticas vão surgindo no espírito do escravo à medida que Sócrates vai fazendo as perguntas. Tudo isso eu estou preparando vocês para a gente adentrar nessa questão do mito da caverna. Vejam só aqui, mais uma vez, quero apresentar a vocês um ponto sobre o mito da caverna. Vamos ver aqui? Olhem, acompanhem comigo na tela. Sócrates nos convida. Imaginemos um muro bem alto, separando um mundo externo e uma caverna. Na caverna existe uma fresta, certo? Por onde passa um feixe de luz exterior. No interior da caverna permanecem seres humanos que nasceram, preste bem atenção, acorrentados, sem poder mover-se, forçados a olhar somente a parede do fundo da caverna, onde são projetadas sombras de outros homens. Deste modo, os prisioneiros julgam que essas sombras sejam a realidade. Já dá para imaginar uma caverna, seres humanos que nasceram e que vivem acorrentados. Há uma luz, certo, breve, que mostra, que reflete na parede da caverna sombras. Os seres humanos que estão ali acorrentados só conhecem um mundo exterior através daquelas sombras. E vamos adiante. Continuando, olhando para a tela, aí ele diz: imagine que um dos prisioneiros consiga se libertar e aos poucos vai se movendo e avance na direção do muro e o escale, enfrentando com dificuldade os obstáculos que encontre e saia da caverna, descobrindo não apenas que as sombras eram feitas por homens como eles, e mais além, todo o mundo e a natureza. Caso ele decida voltar à caverna para revelar aos seus antigos companheiros a situação extremamente enganosa em que se encontra,
correrá, segundo Platão, sérios riscos, desde o simples ser ignorado até caso consiga ser agarrado e morto por eles, que o tomaram por louco e inventor de mentiras. Na verdade, o mito da caverna, como eu já falei, é uma alegoria que Platão vai mostrar justamente que esses homens não conheciam que a realidade, só conheciam sombras. Então, é uma alegoria de Platão, o mito da caverna, que nós muitas vezes só conhecemos a sombra e não a realidade total. Então é importante salientar isso. Na tela, mais uma vez, trago para vocês uma outra alegoria do que seria o mito da caverna, viver as sombras sem conhecer a realidade, certo? Conhecer aquilo que apenas é projetado em nossa parede. E aqui eu trago para vocês uns questionamentos. Vamos ver aqui. Se eu já falei a vocês que o mito da caverna é uma questão justamente sobre a realidade, a sombra, não conhecer a verdade, interpretem comigo, como há na tela. Vamos ver. Interpretando o mito da caverna. O que é a caverna? Primeiro, depois pensem. O que são as sombras projetadas no fundo? O que são os grilhões e as correntes? Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? Aquele ser humano que conseguiu sair da caverna. Outro ponto, o que é o mundo fora da caverna? Na tela vou tentar explicar um pouco. Primeiro eu falei o que é a caverna. É um mundo de aparências em que vivemos, em que não conhecemos a realidade total. Segundo ponto, o que são as sombras projetadas no fundo? O que são? As coisas que percebemos, ou seja, não temos contato total com a verdade, com a realidade. O que são os grilhões e as correntes que estão amarrando os homens, nossos preconceitos e opiniões? Quem é o prisioneiro que se liberta e sai da caverna? O filósofo, nós, o amor, a sabedoria, aquele que busca o conhecimento. O que é o mundo fora da caverna? A realidade. Tentei explicar aqui, com breves palavras, o mito da caverna para você, estudante do fundamental, do sexto, do sétimo, do oitavo, do nono ano, conhecer um pouco essa alegoria de Platão, esse filósofo que é tido como o primeiro idealista, essa corrente do idealismo. Então vamos adiante aqui, então parar para refletir, é isso que o nosso componente busca. Na tela, trago para vocês ainda uma questão. Veja só, isso aqui é um desafio. Gostaria que vocês olhassem para esse desafio. Veja só, o que eu vejo é a realidade ou uma cópia imperfeita dela? Eu gostaria, nesse momento, que vocês fizessem uma associação entre esta figura, o texto escrito do mito da caverna e aquelas representações que eu falei a vocês sobre a questão do mito da caverna. Então vejam só aqui, o que eu vejo é a realidade ou é uma cópia imperfeita dela? Olhem aí na tela, veja só a figura humana. De um lado, ela está mais, como é que eu posso dizer, apreensível aos nossos olhos, do outro, mais desfocada. Então é importante analisar, lembrar que justamente buscamos aqui o que? É a questão que você, estudante, busca esse pensamento. Então, um ponto importante é essa questão do idealismo. Na tela, ainda trago para vocês a seguinte questão. Na alegoria da caverna, Platão afirma que os sentidos são falhos e conduzem os seres humanos a uma vida de ignorância, presa às aparências, representadas pelas sombras projetadas no fundo da caverna. Para ele, o verdadeiro conhecimento estaria no uso da razão, a única ferramenta para alcançar o conhecimento verdadeiro, o conhecimento das ideias. Então, esse daí é o que? Justamente uma explicação breve, rápida, sobre a questão do mito da caverna. E eu peço que vocês, estudantes, com o seu professor de história, de filosofia, de ensino religioso, de qualquer disciplina, pesquise mais um pouco sobre a questão do idealismo, sobre a filosofia, sobre o mito da caverna, sobre o inatismo,
a ideia, esse amor à sabedoria que procuramos buscar aqui em nosso componente. Também mando aqui um abraço a todos os professores de ensino religioso, à professora Rosália, ao professor Jamerson de língua portuguesa e ao técnico do som aqui, nosso amigo Ronaldo. Muito obrigado. Então, um forte abraço a todos vocês. E o desafio é pesquisar mais um pouco sobre o idealismo.